Um cara que faz contrabando usando moto, outro que tem uma força bruta igual a do Hulk, mas não é verde, uma doutora doida, um hacker e também um espertão, e ainda um criminoso culpado de matar 999 pessoas que escapam um dia antes da sua execução. Imagina todo esse pessoal do bem aí juntos, em um grupo, pra realizar uma missão. O que a gente vai ver aí, galera, no resumo desse anime. Acompanha aí. Fala, galera, esse é o Reis Anime. Já fica confortável aí, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e bora lá. A história começa nos apresentando uma cidade chamada Kensai, que faz parte de um mundo futurístico onde a tecnologia teve enormes avanços. Aqui vemos a nossa protagonista chamada de Swindler, saindo de casa para fazer compra. Enquanto andava, ela arrisca sua vida para salvar um gato da morte certa. Depois de deixar o gato em um beco, ela decide comprar algo em uma banquinha, mas então o cliente deixa cair uma moeda no chão, o que chama a atenção dela. Quando ela devolve a moeda, o homem diz que deixar dinheiro cair é azar e sai com sua moto. Quando chega a hora de Swindler pagar pela sua comida, ela insiste que não tem dinheiro, então ela implora a senhora para dar a ela um tempo para conseguir, mas a dona da banquinha rapidamente chama a polícia para ela. Em outro lugar é nos apresentado um homem chamado de Courier, que transporta coisas ilegais em troca de dinheiro. Ele é muito eficiente no seu trabalho, já que a sua moto evita de passar por todo o tráfego de carros. É então revelado que Courier é um criminoso conhecido como Akudama. Os Akudamas são criminosos classificados em Kensai, são aqueles que têm os ranks mais altos, o que significa que eles cometeram os maiores crimes muito bem conhecidos pelos cidadãos, e para eliminá-los uma divisão de executores foi criada sob a direção do governo. Courier acumulou a sentença de 745 anos e vemos ele aparecendo para entregar sua carga em meio a uma guerra de gangue. Mais tarde somos apresentados a outro Akudama chamado Brawler, que no momento está ocupado em uma luta contra a polícia da cidade e parece que ele tá curtindo isso. Depois da batalha ele recebe um trabalho de resgatar um Akudama chamado de Cutthroat, que tem uma data agendada para ser executado logo mais. Cutthroat é o criminoso no topo do ranking nessa cidade, com 999 eliminações. Em um prédio vemos outro Akudama chamado de Hacker, se divertindo roubando um banco online. Ele também recebe a missão de salvar Cutthroat por 100 milhões. No ônibus, o último Akudama, chamado de Doctor, recebe do nada também a mesma missão. Quando chega o tempo da execução, os Akudamas se preparam para a ação. Enquanto isso, na estação, Swindler tinha dinheiro com ela, mas ainda assim se recusava a pagar a dona da banquinha. A atenção de todo mundo é levada para o outro lado de fora, onde Brawler começou a lutar. A luta termina na estação, mas a essa hora os outros Akudamas já conseguiram se infiltrar. Quando o chefe de polícia descobre que os Akudamas vieram por Cutthroat, ele se apressa para executá-lo logo, antes deles poderem resgatá-lo. Na entrada do elevador, Courier e Brawler começam a lutar um contra o outro. Durante essa interação, um gás venenoso é lançado pela Doctor, que quer passar com o menor esforço possível, mas Brawler rapidamente se recupera da poção e lança ela para o teto. Então ela acaba ao lado de Hacker, que planeja fazer as coisas à distância. Com cada Akudama presente, a situação intensa deles é interrompida por Swindler, que só queria salvar um gato. Quando eles descobrem que ela é só uma garota normal, todos eles vão contra ela. Em pânico, ela revela que ela é Swindler, uma Akudama que conseguiu burlar o sistema. Chocantemente, eles aceitam ela como uma rival pelo prêmio em dinheiro, mas então um tanque da polícia chega e começa a atacá-los. O chão colapsa até o metrô e conhecemos outro Akudama chamado Hoodlum, que decidiu se juntar à missão. Conforme a contagem regressiva começa para a execução de Cutthroat, os Akudamas aparecem a tempo para parar a execução. O lugar todo vira um caos, já que os Akudamas lutam entre si com o tanque, e quando Courier fica preso, Swindler decide ajudá-lo e chama a atenção do tanque para si mesma, mas ao invés disso, o tanque ataca Hoodlum, já que ela não é uma criminosa registrada. Depois da poeira baixar, o chefe de polícia perde a cabeça pro Cutthroat, que recuperou sua liberdade. Essa então é a sua vítima de número 1000, e como eu disse antes, ele é o Akudama de rank mais alto. Todo mundo presente ali então é obrigado a colocar um colar com bombas inclusas, e para mostrar a legitimidade do acessório, um oficial acaba indo de base, e os Akudamas começam a surtar. O gato salvo por Swindler se revela como sendo responsável pela operação. Ela informa a eles que a operação de resgate era a fase 1 da missão, e quando eles checam suas contas, 100 milhões foi creditado a todos. Isso faz os Akudamas prestarem atenção, enquanto ela revela o plano para a fase 2. Ela revela que o próximo passo é atacar o Shinkansen, que é um trem-bala. Essa é a única forma de entrar na próxima cidade chamada Kanto. Todo mundo está chocado, porque Shinkansen é considerado uma entidade sagrada, que é adorada pelas pessoas de Kensai. Quando o grupo embarca em um busão, Cutthroat fica apaixonado com as luzes vermelhas, já que ele ama sangue. Ele começa a tocar tudo que é vermelho, então ele aciona um acelerador de emergência, fazendo o busão acelerar incontrolavelmente. Então o busão acaba batendo em um hotel. Na batida, Hoodlum e Brawler parecem se dar bem, mas a festinha deles é interrompida pela segurança do hotel. Então os Akudamas fazem uma limpeza. Mais tarde, a gata explica que o trabalho é roubar uma certa carga que será transportada no Shinkansen. Quando o gato explica o plano para se infiltrar na estação Kensai, ele informa a importância de cada membro da equipe para a missão ter sucesso. Enquanto eles faziam as preparações, dois oficiais da polícia chamados de executores entram
entrou em ação, então Brawler começa a lutar contra eles. Quando Cutthroat se junta à luta, ele é facilmente jogado para fora da sala. Brawler e a executora continuam sua luta intensa, mas Brawler é nocauteado. Cutthroat aparece por trás, mas é eliminado antes dele poder fazer qualquer coisa. Seguindo, Brawler luta contra o oficial masculino. Conforme eles lutam, ele tem misericórdia de Brawler, até Courier intervir e fazer o prédio inteiro explodir. Depois, o grupo de Hoodlum, numa fábrica abandonada, fazem um novo plano. Eles finalmente chegam na estação, então Swindler e sua equipe começam a executar a missão, enquanto os outros fazem o mesmo no subsolo. Quando eles acham a sala com os botões, tem uma barricada bloqueando a entrada da equipe da Doctor. Brawler consegue fazer passagem usando força bruta. Por outro lado, Cutthroat também achou um jeito de penetrar a barreira, e os dois grupos conseguem terminar ao mesmo tempo a primeira etapa da operação. Quando eles chegam na plataforma, Brawler ativa um dispositivo que desativa as barreiras. O desarmador de sinais de barreira Courier começa a pilotar para dentro. No entanto, o hacker revela que tem um problema com o plano. Ele surge então com uma solução que conta com a Swindler, levando o risco de embarcar num container que pode ser vaporizado se uma certa condição não for cumprida, mas ela assume os riscos e embarca no trem-bala Shinkansen com sucesso. Ela rapidamente localiza a alavanca para abrir a porta a tempo do Courier conseguir embarcar. Depois do trem sair e todo mundo estar a bordo, o gato instrui eles o que fazer, mas durante a conversa os executores tentam atravessar a barreira, então o gato diz a Brawler e o Cutthroat para lidar com isso. Enquanto os outros tentam conseguir a carga em um cofre, conforme todo mundo começa a se mexer, Brawler parte para a ofensiva e consegue nocautear um inimigo. Ele então avança para o executor que é mais forte. Enquanto isso, Courier decide se juntar à luta, já que esse é o único jeito de conseguir sua moto. Quando os outros vão para o próximo passo, o hacker começa a fazer o seu lance, mas assim que o trem começa a aumentar a velocidade, o gato diz a eles que isso é uma indicação de que eles têm 5 minutos para entrar no cofre. O tempo limite deixa o hacker animado, já que ele gosta de desafios. De volta à luta, Courier atira no executor, que desvia da bala e acerta no Brawler. No entanto, ele pega com seus dentes e cospe a bala com tanta força que fere o executor. Quando Courier atira no seu companheiro, o outro executor fica ainda mais motivado para derrotar os Akudamas. Ele soca o Brawler tão forte que o Brawler cospe sangue. Quando Swindler demonstra preocupação por Brawler, Cutthroat decide entrar na luta também, mas Brawler se levanta e parece estar ainda mais motivado. Enquanto isso, o hacker guia para frente o grupo não combatente. Eles estão chocados em descobrir que o Shinkansen tem assentos de passageiros. De todos, o Cutthroat acaba sendo o único a dar trabalho para o executor, o que irrita o Brawler. Enquanto isso, o trem entra na zona de quarentena. O gato revela que quando o trem chega na zona de decomposição, todo mundo no trem morreria. Hacker consegue abrir a porta, mas logo eles descobrem que a porta leva para a sala de segurança. Hacker consegue desarmar o sistema de armas e ao mesmo tempo Courier usa sua moto para escapar dos executores. Juntos eles chegam na última porta para o cofre, mas quando o hacker tenta abrir a porta, é revelado que eles precisam de uma chave especial, e naquele momento o gato diz a eles adeus e se decompõe para revelar a chave. Eles finalmente abrem o cofre, apenas para achar 2 crianças dentro. Com o sucesso da missão, Brawler revela que ele vai voltar para Kansai para lutar com o executor novamente. No entanto, as crianças informam para eles que a missão não está acabada ainda, já que eles têm que transportá-los em segurança para uma localização. Quando eles retornam, o hacker fica para trás no trem declarando que ele está indo em direção a Kanto, que é o destino do trem. No quartel-general da polícia, os superiores revelam para a chefe dos executores que os Akudamas estão vivos e roubaram uma carga do trem Shinkansen. Mais tarde, as crianças revelam as coordenadas para sua próxima localização, chamada de Expo Park. Quando o Brawler diz que está com fome, as crianças oferecem a ele um pote que transforma átomos de água em qualquer tipo de comida que você mencione. Então todo mundo usa o pote para desejar qualquer comida que queiram. Aliás, você ia curtir se isso realmente existisse na vida real? Sim ou não? Já comenta aqui embaixo. Continuando a história, nas instalações da polícia, a chefe chega para informar os 2 executores que falharam na missão que eles foram suspensos. Depois ela ordena uma busca na cidade pelos Akudamas, então todos os executores na cidade estão em alerta. Logo quando os Akudamas retornam para a cidade, eles acham o executor já esperando ali por eles. Brawler vê ele e imediatamente vai lutar. Enquanto isso, Courier tenta fugir com as crianças na sua moto. No entanto, sua tentativa de fuga é frustrada. Por outro lado, o executor está muito bravo, já que ele mostra que tem a intenção de destruir cada um deles. Quando Hoodlum vai checar Brawler, ele sugere que eles fujam enquanto o executor está distraído com os outros. Mas ao invés disso, Brawler explica que ele não pode deixar passar uma luta assim. Embora o caminho da Swindler esteja bloqueado pela executora, Cutthroat não permite nenhum dano chegar a ela. Ele usa as crianças como um escudo para jogar um ataque no executor, mas no processo ele acaba acidentalmente machucando a criança, deixando Swindler com raiva e inconfortável com toda a situação. Enquanto ela se preocupa com o ferimento do garoto, a irmã revela que não há necessidade de entrar em pânico, já que ele tem o poder de se regenerar. Os outros Akudamas se juntam para criarem uma abertura e assim escaparem, deixando o Brawler para trás, para segurar o executor. Os dois então engajam em uma luta de coração até a morte. Na chuva, eles parecem estar curtindo lutar um contra o
outro. No clímax da batalha, ambos os lutadores acabam finalizando o outro. Em outro lugar, o grupo chega na localização designada e a criança puxa uma alavanca que revela uma entrada para o subsolo. Antes deles entrarem, Hoodlum aparece para revelar que ele derrotou a executora e que Brawler está morto. Depois de descerem, eles descobrem que o parque é uma cidade no subsolo. Quando eles chegam na torre, a criança revela que aquilo é um foguete para viajar para o espaço. Eles planejam usar o foguete para chegar na Lua, lugar onde eles estariam fora do alcance do governo. O garoto então diz que eles foram modificados, como resultado de experimentos que foram executados neles e em milhares de outras crianças. Eventualmente, depois do experimento ter sido um sucesso, ele logo descobriu que ele foi modificado com sucesso porque outras crianças já tinham sido utilizadas primeiro. Depois de um tempo, aquela instalação conseguiu produzir outra criança imortal, então eles decidiram se referir um ao outro como irmãos. Depois do garoto terminar a história, ele libera todos os colares e todos eles tomam seus caminhos. Enquanto as crianças sobem a plataforma, a garota é atacada pela Doctor, que também derruba o garoto, enfurecendo a Swindler. Swindler também é atacada, no entanto, Cutthroat protege ela. Naquele momento é então revelado que a Doctor tem uma aliança com a chefe dos executores. Em desespero, o garoto tenta escapar, mas a comandante revela que a lua para a qual eles planejam escapar é na verdade uma ilusão, já que a lua já foi destruída durante a guerra décadas atrás. A comandante então ordena a execução deles, mas então Courier usa sua moto para criar uma distração. Em todo aquele caos, Swindler é atacada, mas Cutthroat intervém e luta contra vários executores para protegê-la. O garoto então vê uma oportunidade, logo ele se apressa para ajudar Swindler e a sua irmã usando o foguete. Conforme o foguete parte em direção à lua, há um alerta de que acabou o combustível, então o foguete começa a descer de volta para o chão, mas logo antes de colidir, Swindler consegue ativar a função de escape de emergência. No lugar da queda, Swindler tenta tirar a criança dos destroços, ela consegue e as feridas da criança se curam rapidamente. Depois de caminhar por um tempo, Swindler está exausta, então ela dá um tempinho. Quando ela chega na sua área, ela tenta comprar comida, mas o selo dela mostra o cartaz de procurado dela. Todo mundo começa a entrar em pânico, então ela começa a fugir correndo. Enquanto isso, Hoodlum encontra a Doctor em um bar, mas ela dedura ele dizendo que ele é um Akudama. Conforme ele é atacado, ele revela que ele sabe a localização das crianças, então a Doctor salva ele, já que ela está interessada na imortalidade deles. Swindler e a criança encontram um prédio abandonado, cheio de comida enlatada, o que ajuda bastante elas. À noite, ela corta o seu cabelo para mudar sua aparência o máximo que ela puder. Brevemente depois, os donos do prédio aparecem. Acontece que eles são Akudamas de baixo nível, envolvidos em tráfico humano. Quando eles começam a atacar a criança, Swindler rapidamente começa a atacar o inimigo. No entanto, o líder aponta a arma para ela, então ela implora para ele fazer o que quiser com ela, contanto que poupe a garota. Quando ele se aproxima, ela ataca ele com uma faca no pescoço. Elas começam a receber tiros. Então Swindler pega uma arma e dá um tiro certeiro no seu alvo. O último inimigo consegue chegar de fininho nelas, mas com sorte Courier aparece a tempo para salvá-las. Antes dele partir, Swindler implora para ele deixá-las na localização da outra criança. Embora ele se recuse de primeira, Swindler consegue convencê-lo. Courier leva elas para sua casa segura, onde elas comem e fazem planos para sua missão. Doctor e Hoodlum percebem que é uma desordem na cidade. Cidadãos começaram a matar qualquer Akudama à vista. É revelado que Swindler mandou várias mensagens que resultaram em uma desordem massiva nas ruas. Os executores se juntam com o departamento de polícia para encontrarem um jeito de contornar a situação. Logo então, eles recebem um alerta de intruso na estação, enquanto Courier, junto com seu grupo, vai em direção ao telhado para resgatar a outra criança. Eles tropeçam em uma montanha de cadáveres, com Cutthroat no topo. Ele não é amigável desta vez, já que ele rapidamente ataca Swindler. Durante a luta, ele está inseguro sobre tirar a vida dela, revelando que ele sempre viu uma auréola de sangue em cima da cabeça dela, e ele esteve esperando essa auréola crescer antes dele matá-la. Swindler corre de um Cutthroat psicopata, que persegue ela até o banheiro mesmo apesar das tentativas dela de se esconder ou escapar. Ele continua perseguindo ela, seguindo o rastro de sangue que apenas ele consegue ver. Ele entra em um quarto e descobre que Swindler tem uma arma que ela tenta usar nele, mas inevitavelmente ele tem ela em suas mãos. No entanto, no último momento ela revela uma outra arma escondida, que ela usa para furar o seu coração. Quando eles chegam no telhado, os executores já partiram com a criança, então eles começam a persegui-los. No caminho, eles são parados por um checkpoint, onde eles são descobertos como sendo Akudamas. Enquanto isso, a comandante pressiona o chefe de polícia para parar a revolta, marcando todos os cidadãos como Akudama, fazendo o robô da polícia abrir fogo contra todo mundo presente no checkpoint. Um pouco depois, os executores aparecem na estação e Courier também chega ao mesmo tempo, mas a criança é colocada de volta no cofre antes deles chegarem lá. Enquanto Swindler persegue o cofre, Doctor chega na cena para pará-la. A Doctor chega perto dos executores que são incapazes de feri-la. Ela implanta uma agulha nos corações dos subordinados, mas ainda assim, a executora não pode matá-la, já que isso faria dela uma Akudama. Doctor está encantada, já que ela tem o controle de toda a situação, mas tudo começa a mudar quando Swindler tenta convencer
conversar docemente com Hoodlum, para ele ser correto como Brawler, a quem ele admirava. Quando a Doctor percebe que o discurso de Swindler teve sucesso, ela rapidamente derruba Courier. Na situação intensa, os manifestantes começam a invadir a estação, na esperança de embarcar no Shinkansen. Durante o tumulto, Hoodlum esfaqueia a Doctor para conseguir vingança, mas ela consegue matar ele antes dela morrer, e todo mundo então embarca no Shinkansen antes dele partir. No trem, o drone de Hacker de repente cria vida, e através dele, Hacker revela que ele salvou todos eles da zona de decomposição. Eles vão para o lado de fora e veem prédios flutuando ao redor do Shinkansen, e Hacker os guia para um mecanismo negro, que ele chama de Kanto. Ele explica que todo mundo em Kanto converteu suas mentes em dados, e o mecanismo negro é um supercomputador quântico que armazena a consciência deles. Quando eles perguntam pelas crianças, ele aponta para a direção onde os corpos delas estão sendo invadidos por Kento. Ele diz a eles que para Kento sobreviver à deterioração, eles fizeram as crianças imortais, para assim elas se tornarem um novo recipiente de Kanto. Swindler imediatamente tenta parar o processo, mas ela é repelida por um campo de força e jogada para baixo. Ela continua tentando, mas continua sendo repelida. Hacker então decide ajudá-la de dentro, já que sua mente já está em Kanto. Uma vez dentro, ele começa a hackear o sistema, mas o sistema de proteção começa a desintegrar sua consciência, pouco a pouco. Ele fica animado enquanto continua cavando mais fundo em sua morte. Em seus últimos momentos, as crianças ajudam ele e ele consegue libertá-las. Lá fora, Swindler consegue salvar as crianças também, então eles vão para o Shinkansen juntos. Quando eles chegam de volta para Kinsai, o Shinkansen é explodido em pedaços pelos executores. Na batida, as crianças tentam ajudar Swindler, que teve a perna ferida. Enquanto eles se escondem, o garoto perde a esperança de sobreviver. Swindler tenta encorajá-lo, mas lá no fundo ele sabe que eles não têm chance nenhuma contra os executores. Swindler então oferece a Courier a moeda de 500 ienes como pagamento por ter transportado as crianças para Shikoku. Uma localização secreta é revelada para eles pelo Hacker. Depois de Swindler dizer a eles adeus, ela se revela para os executores para conseguir algum tempo. Com muita sorte, eles não reconhecem ela, então ela se apresenta como uma cidadã comum, que foi pega na explosão. No entanto, logo eles descobrem que ela é Swindler, então eles executam ela instantaneamente, sem saber que eles estão sendo gravados e transmitidos ao vivo. Enquanto isso, Courier é cercado pelo esquadrão inteiro de executores, então ele tenta lutar contra todos eles sozinho, mas os números deles superam muito ele. Apesar da criança ser um escudo para ele, ele ainda se fere e nesse momento uma criança aparece em cena. Enquanto eles tentam afastá-la, ela mata um executor e um pouco depois uma nova revolta começa, mas desta vez a raiva da população está direcionada aos executores. É revelado que antes de Swindler ter sido morta, as massas compraram a sua história sobre a sua inocência, então agora eles estão acusando os executores de terem matado uma civil inocente. No meio do caos, Courier cria uma distração e rapidamente escapa. Ao longo do caminho, Courier de repente para e tira as crianças da sua moto. Eles percebem que ele está próximo do fim da sua vida. Ele dá a moeda para as crianças e mostra para elas como chegar no destino delas. Ele então volta para confrontar seus perseguidores, que começam a atirar nele. Ele começa a batalhar destruindo suas aeronaves, uma por uma. Durante o seu último ataque, sua moto atinge o limite da sua capacidade, então eles são explodidos juntos. Enquanto isso, uma aeronave persegue os irmãos. Então Courier tenta atirar na nave. Enquanto ele mira, acontece um blackout que permite ele explodir a nave em pedaços. Mais tarde, as crianças alcançam a entrada da cidade, então eles entram juntos e isso traz o anime para um final. Se liga, galera, que no próximo vídeo eu vou trazer um resumo incrível de um anime que vocês vão gostar demais. É sobre um carinha que aprendeu a técnica mais mortal de todas. Sério, vocês têm que ver o próximo vídeo, mas assim, para não ter a chance de perder isso, galera, se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho para receber esse vídeo assim que ele for postado. Pô, já pensou você perde esse vídeo por não estar inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Se cuidem, galera.